de Salomão, mas nós vamos ver também, agora já no Novo Testamento, o Cristo manifestado, ou o verbo que se fez carne, ele sendo a própria glória de Deus, ele sendo a glória manifesta, e aí ele vai a uma cidade, e sabe quando que apareceu a glória manifesta? Na transfiguração, quando João, Pedro e Tiago viram ele já em estado de glória ali, junto com Moisés e junto também com Elias na transfiguração, eles viram a doxa porque ele estava resplandecendo sobre as nuvens, mas ele também manifestava a sua glória quando acontecia acontecimentos sobrenaturais, quando acontecia algo que marcava a multidão, e ele estava numa cidade chamada Naim. Naquela cidade tinha uma mulher que tinha perdido a sua esperança, naquela cidade tinha uma mulher que tinha pedido o seu apoio, o apoio dela, a esperança dela era o único filho que ela tinha, e naquele momento ela estava no cortejo do seu filho, mas diz a Bíblia, que Jesus naquele momento, lá em Lucas capítulo 7, diz o quê? Que ele chegou próximo àquele cortejo, tocou naquele corpo, e aquele menino sentou e começou a falar, ali certamente a glória foi vista, porque o menino que estava morto ressuscitou, e se houve milagre, a glória foi manifestada. Mas também vamos ver em João capítulo 11, ele chega em outro momento da sua vida, da sua história, da sua trajetória muito triste, porque ele amava, ele tinha um sentimento de amizade muito grande por Lázaro, e ele chega agora no sepultamento, e ali está Lázaro, já enterrado, fazia 4 dias, já estava sepultado, Marta e Maria se lamentando. Marta chega e fala para ele: Senhor, se tu estivesse aqui, nada disto teria acontecido, ele não teria morrido. Naquele momento, então, Jesus fala para ela o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, vai ver a minha doxa. Eu sou a glória manifestada. Eu sou a glória do unigênito do Pai. E eu estou neste lugar. Então ele chegou naquele momento, deu a ordem, retirai a pedra. Deu a ordem para que Lázaro saísse. Quando Lázaro ressuscitou e saiu, eles pediram: desatai agora os panos. Quando desatou os panos, todos viram o quê? A glória manifestada. Porque o Lázaro que estava morto há 4 dias, agora estava ressuscitado. Mas nós vamos ver em um outro momento, que vai realizar aqui a Rondon Pacheco 4094, há 26 anos atrás, o pastor José Braga estava com outros pastores encerrando a fita simbólica desse templo. Naquele dia, certamente, quando a porta ali estava quase para ser aberta, e a fita simbólica estava para ser descerrada, naquela hora, certamente, como acontecia em Israel, a Shekinah desceu, habitou neste templo, e esse templo há 26 anos também é a habitação divina, e a glória de Deus é manifestada neste lugar, é a habitação divina. E se é a habitação divina, Deus está presente, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus batiza com o Espírito Santo, e quando isso acontece, é a glória manifestada, é Ele, o unigênito do Pai, manifestando a sua glória em meio à congregação. Mas nós vamos ver aqui agora, no próximo tópico, a unidade. Ele falando sobre a unidade e o quanto era importante para o corpo de Cristo essa unidade. Nós estamos vivendo um momento na religião e no cristianismo e em todo o aspecto de nível mundial, aonde nós estamos encontrando a unidade. Estamos procurando a unidade, mas não estamos a encontrando. Muitas igrejas, muitas posições, muitas ideologias, muitos aspectos doutrinários, mas sabe o que Paulo escreve ao Efésios? Que é um só Senhor, é um só batismo, é uma só fé, ou seja, é uma só doutrina, é uma só teologia, é só um amor, é só um Cristo. A cruz onde ele foi crucificado é uma só, o sacrifício dele é um só,
a glória dele é uma só, e o povo dele tem que ser só um. Ontem à noite, a situação até torna-se um pouco engraçada, porque a pessoa se desentende em um aspecto teológico, doutrinário, ou até de submissão com o seu presidente, com o seu pastor, e aí, eu sou pastor, e ele mesmo se unge, e aí ele aluga um salão e coloca lá uma placa, e aí forma várias doutrinas e teologias ao seu bel prazer. E ontem eu descobri mais uma, eu e o pastor Marcos Lopes descobrimos mais uma ontem. E essa eu fiquei até para entender até agora o que significa. Igreja Pentecostal Aprisco Labaredas. Então, fica uma situação complicada. Por quê? Porque não há unidade. Nós temos que ser um corpo unido. Existem muitos membros? Existe. Cada um com a mesma função? Não. Cada um com a sua função diferenciada. Cada um com a mesma forma de pensar? Não. Cada um com a forma de pensar diferente. Mas existe um só Senhor. Existe um só Deus, existe só um fundamento, que existe só uma cabeça nesse corpo, existe só um espírito que opera nesse corpo, existe só um sentimento que tem que estar nesse corpo, que é o amor de Deus manifestado, existe só uma graça que utiliza o mais pequeno, que é a graça de Jesus Cristo, existe só uma oportunidade que desfaz qualquer embaraço, que é o perdão. Então nós temos que ser unidos na hora de perdoar, nós temos que ser unidos na hora de carregar a dor do irmão. É isto que é o corpo não é dividido, unidade não é desfragmento, unidade não é indivisível, unidade não é uma parte para cá, outra para lá. Unidade não é uma coxa de retalhos, mas unidade é uma só, fundamento um só, graça uma só, amor uma só, escritura uma só, poder um só, porque é batismo um só. Sabe, nós queremos ser uma igreja, temos que ser uma igreja só. No arrebatamento, eu quero ver como vai ser no arrebatamento. Porque sabe o que está escrito em Apocalipse? Todos os povos, tribos, línguas e nações, um só corpo, uma só população, um só povo, nesta hora, vai ser elevado aos céus. O alemão vai subir junto com o africano. O judeu vai subir junto com o alemão. Todos os povos, até os que têm diferença, porque se tiver indiferença não vai entrar nessa multidão, mas todos que se sentirem, eu somos um só corpo, somos um só Pai, somos uma só cruz, somos um só amor, somos só uma graça, um só batismo, uma só fé, uma só teologia, uma só vida eterna, uma só base doutrinária, estes subirão unidos em glória. E aí completa-se o versículo 22, e eu dei-vos a minha glória, ou seja, esta glória que ele tem, a glória do unigênito, nós também teremos, porque Paulo fala que convém que aquilo que é mortal se revista do imortal, aquilo que é corruptível se revista do incorruptível, e aquilo que é sem glória se revista de um corpo de glória. Todos os povos, tribos, línguas, nações nos céus serão transformados em um corpo de glória. Mas tem que haver unidade, porque não vai subir desunido. Tem que haver unidade, porque vai ser arrebatado unido. Tem que haver unidade, porque vai vencer a batalha unido. Sabe o que acontece lá e a glória manifestou? Sabe por que a glória manifestou de uma forma tão grande na inauguração do templo de Salomão?
porque foi ouvida uma só voz. Era uma só voz. A Bíblia diz, uniformemente ouviu-se uma só voz. Quando Deus ouve uma só voz da igreja, a glória desce. Quando Deus ouve uma só voz do seu povo, eles estão unidos, então agora a minha Shekinah vai repousar. Agora, eu quero ser rápido, são 45 minutos, mas nós vamos mais à frente. E vamos falar de um termo utilizado em Israel, para designar o discípulo. E esse termo, ele tinha um aspecto, não somente de discípulo, mas também de aprendiz, que é o termo talmidim. Os meninos de Israel, com 6 anos de idade, eles já tinham que entrar numa escola chamada Beit Sefer. Na Beit Sefer, a escola que eles iam, com 6 anos de idade, eles iam para aprender a Torá, ou seja, o Pentateuco. Aprendiam o Pentateuco, concluía essa etapa, então, naquele momento, eles passavam para uma outra escola. Agora vocês vão para Beit Talmud, vão aprender o Talmud. Quando eles chegavam aos 12 anos, eles já sabiam toda a tradição e a tradução oral da lei. Aos 14 anos, eles já sabiam todo o Antigo Testamento e já estavam ao ponto de discutir sobre temas teológicos, tratados teológicos do Antigo Testamento. Cada um desses meninos, depois que eles chegavam aos 14 anos e estavam nessa condição, eles eram separados os melhores de cada um destes iriam ficar aos pés de um mestre, de um rabino. Esse rabino era chamado Rabi Talmidim, ou seja, mestre dos aprendizes. E esse mestre dos aprendizes, que nós tínhamos na época de Jesus, na Galileia, 3 homens muito conhecidos. Tínhamos Hilel, que era um, Shammai, que era outro, e Nicodemos. E tínhamos também Gamaliel. Esses homens, eles estavam ali e eram espelhos para os seus aprendizes. Seus aprendizes olhavam a forma como eles sentavam, seus aprendizes olhavam a forma como eles comunicavam e interpretavam a lei, e a forma como eles interpretavam a lei era comparada ao jugo. O jugo desse rabi é desta forma. Então, o jugo para aqueles rabinos era a estrutura de interpretação que eles tinham da lei. A forma ou a metodologia de interpretação que eles tinham da lei era o jugo. E aí, naquele momento, está ali, então, aqueles aprendizes aos pés daqueles rabinos. E então, naquele momento, começa a surgir um rabino. E esse rabi, o nome dele era Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres. No original, didáscalos. E esse mestre, então, agora, ele diz o seguinte, olha, o jugo deles é pesado. O jugo deles é muito pesado, mas o meu jugo é manso e suave. Mas ele também utiliza a metodologia de Talmidim para com seus discípulos, só que com uma grande diferença. Nos Talmidins de Israel havia exclusão, só vem o melhor. O melhor eu quero, o melhor vai estar aos meus pés, o melhor vai me acompanhar. Mas nos Talmidins de Jesus, eram aqueles que a sociedade muitas vezes não olhava. E ele passa assim, olha André, vem comigo. Olha Simão Pedro, vem comigo. Não, mas eu sou pescador. Mas é você, Simão Pedro, que eu quero para ser o meu talmidim. Mas eu sou pescador também. Mas é você, André, que eu quero para ser o meu talmidim. Você vai aprender comigo. São 3 anos. Vocês vão ter um aprendizado diferente. Aí ele chega e fala para João, para Tiago, que também eram pescadores, lá em Cafarnaum, em Betsaida. Venham, passem aqui, vão agora trabalhar comigo. Vocês vão ser pescadores de homens. E ele vai passando um por um. Até tinha um que era revolucionário. Tinha um que ninguém, quem sabe, queria ter ele junto. Que ele era revolucionário, que era Simão o Zelote. Porque os zelotes tinham um sentimento de fanatismo, e eram um aspecto de revolução. E esse Simão Zelote também é chamado.
E eles são agregados a serem discípulos agora, a serem aprendizes de Jesus. E Jesus começa a lhes ensinar, começa a lhes transmitir a realidade. E ali em Mateus capítulo 10, versículo 20, Jesus diz assim: basta que o discípulo seja igual, semelhante ao seu mestre. Sabe qual é o método pedagógico que Jesus estava trazendo para os discípulos? Vocês têm que ser igual a mim. Eu quero ser discípulo, eu tenho que ser igual ao meu mestre. O sentido pedagógico de vocês é de igualdade. Como eu falar, vocês vão falar. Como eu agir, vocês vão agir. Como eu me comportar, vocês vão me comportar. Andai perto de mim. Existe uma expressão em Israel que todo discípulo devia acompanhar o seu mestre até ao ponto de receber a poeira do seu mestre sobre o seu rosto. Sabe o que acontece? Os discípulos acompanhavam Jesus, acompanhavam ao ponto de receber as poeiras do andar de Jesus sobre o seu corpo. Eles tinham intimidade com Cristo. Todo discípulo tem que ter intimidade com o seu mestre, conhecer ele a fundo, conhecer a sua doutrina, conhecer o seu posicionamento, conhecer a sua forma de falar, a sua forma de sentar, a sua forma de agir, a sua forma de orientar, a sua forma de aconselhar, a sua forma de amar, a sua forma de perdoar. E ele começa a chamar cada um desses discípulos e prepara cada um deles. Mas depois que ele é ascendido aos céus, um discípulo que era realmente um talmidim, que era discípulo de Gamaliel, esse tem um encontro com ele já como um abortivo. Só que Nicodemos, ele era, além de ser instruído aos pés de Gamaliel, e era ser zeloso da lei, ele era um perseguidor da igreja. Ele era totalmente contrário e contra aqueles discípulos. Mas Jesus vai ao encontro dele no caminho de Damasco, não mais em corpo, não mais em forma corpórea, mas ele vê a luz, ele vê a resplandecência da glória ali, e ouve a voz depois falando com ele. E ele naquele momento começa a ser impactado por esse mestre, pela metodologia desse mestre, e Jesus começa a chamar Saulo de Tarso, que agora já estava sendo transformado em Paulo, para acompanhar ele. Mas sabe o que acontece, as etapas desse talmidim? Ele primeiramente teve a rejeição dos discípulos, ele teve que ficar 14 anos no deserto da Arábia sendo preparado, mas agora não por um mestre, mas foi 14 anos ele, Cristo, ele e o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Depois então ele vai e se apresenta perante os discípulos ninguém queria saber de ter Paulo agora com eles, mas um homem chamado Barnabé fala: não, eu vou levar ele comigo, vou levar ele lá para Antioquia, e ele vai estar comigo lá na Antioquia. E ali em Antioquia ele esteve durante 1 ano e meio, sendo também agora como um discípulo de Barnabé. Mas depois os dois são levados a Jerusalém, e lá no concílio, reunidos em Jerusalém, eles são despedidos, perante uma oração que estava ali, pastores, mestres, doutores e profetas, todos impõem as mãos, oram, e Barnabé e Paulo são enviados aos gentios. E nós vamos ver depois que mais tarde, ele escreve nas suas cartas, em 1 Coríntios, capítulo 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E lá em Efésios capítulo 5, ele vai dizer assim, sede imitadores de Deus. Sabe, igreja, nós como discípulos, nós como talmidins do Senhor, precisamos ser imitadores, não de sentido de imitar como ele faz, como ele fala, mas no sentido de ser semelhante a ele, procurar ser semelhante a ele no falar, ser semelhante a ele na forma de amar, ser semelhante a ele na forma de perdoar, e aí a sociedade verá que nós somos enviados por ele. Por quê? Porque a sociedade vai ver, ali está as marcas da cruz de Cristo naquele discípulo, ele ama como seu mestre, ele perdoa como seu mestre, ele fala como seu mestre, ele estende a mão como seu mestre, ele impõe a mão sobre o paralítico anda como o seu mestre impunha, ele tem a mesma autoridade que o seu mestre tem, ele fala com poder como o seu mestre fala. A igreja vai ser a igreja que vai impactar a sociedade, que vai comover a cada povo, cada sociedade, cada estrutura, cada cultura, a partir do momento que nós se conscientizarmos
que nós, como discípulos, precisamos nos identificar com Cristo. E identificação é quando eu e Ele estamos íntimos, quando eu e Ele temos um relacionamento profundo. Isso é intimidade. A Igreja Assembleia de Deus, em 1911, ela iniciou nesse berço brasileiro com homens que tinham intimidade. E eu quero agora aproveitar os tempos que me restam, ainda antes de entrar no próximo e último tópico, falar da intimidade de um homem, que esse eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto. E quem sabe até ser um pouco o talmidim dele. Este homem entrou no Brasil em 1918. Fazia 6 anos que a Assembleia de Deus já tinha sido implantada. Esse homem chega no sul do Brasil. Ele vai a Porto Alegre, sobe um monte. E naquele monte Deus deu uma visão para ele. Olha, há anos à frente, neste monte vai ter uma avenida que vai se chamar General Neto. E aqui vai ter o meu templo. Mas ele não consegue contemplar isso, porque vem um outro missionário, Gustavo Nordland, e Gustavo Nordland assume o trabalho em Porto Alegre, e ele, J.P. Colenda, é enviado para Florianópolis. Lá em Florianópolis ele começa então a implantar o trabalho da Assembleia de Deus em Santa Catarina, mas um dia ele faz uma visita ao seu sobrinho este que era tido como filho dele, porque a sua irmã tinha entregue esse sobrinho para ser filho de adoção dele, porque J.P. Colenda só tinha uma filha. E naquela época havia uma escassez de obreiros, havia uma escassez de discípulos. Eles usavam os próprios familiares, e usavam familiares ainda pequenos. Esse meu tio, que foi utilizado por J.P. Colenda, o João Colenda, tinha 12 anos de idade, quando começou a trabalhar na obra do Senhor. E ele pegava e ia de avião de uma cidade para outra? Não, ele ia de bicicleta. Subia de Florianópolis para Ibituba, para Tubarão, pedalando uma bicicleta. E diz uma feita que ele estava com uma latinha de azeite, onde estava a marmita que minha tia tinha preparado, minha tia-avó tinha preparado para ele, a esposa JP, colocou amarradinha na bicicleta e ele subiu e foi para Tubarão. Quando ele chegou lá em Tubarão, com aquela latinha de azeite, a marmita já estava fria, e ele desce da bicicleta para dar a ceia para os irmãos que estavam esperando. Naquele momento ele cai sobre os irmãos, porque ele estava totalmente fadigado. Subiu a serra, quase 60 quilômetros de uma cidade para outra, e naquele momento ele cai ali fadigado. Eles oram e dão alimento para ele, toma um banho, depois ele ministra a ceia, dorme ali e volta para Florianópolis. E um dia esse meu tio-avô, J.P. Colenda, vai a Pindamonhangaba visitar o seu filho adotivo. Chega ali, ele é informado que um grande amigo dele, pastor presidente daquela cidade, pastor João de Oliveira, tinha falecido. Mas J.P. Colenda era alemão. Todo alemão tem um posicionamento muito firme, muito radical. E ele já tinha uma certa idade. E aí o presbítero chegou e falou assim: olha, missionário, pastor João de Oliveira acabou de falecer. Ele falou assim: presbítero, você está enganado, ele está dormindo. Aí o presbítero agora disse: não, esse missionário já está ficando com uma idade, já está esclerosando. Presbítero, me leva lá. E naquele momento o J.P. Colenda pede para ser levado lá. Quando ele chega naquela casa, aquele posicionamento radical dele, ele pede: olha, todos que estão aí, porque o corpo ainda não tinha se tirado dentro de casa, o corpo ainda estava rente sobre a cama, todos que estão aí dentro dessa casa, vão saindo, vão saindo, vão saindo, só fica eu e ele. E ele vai lá naquela cama onde estava o corpo de João de Oliveira, pega na mão do morto, com os olhos abertos. E depois eu vou dizer por que ele estava com os olhos abertos, porque um dia eu perguntei isso para ele, e aí vem dizer o que é intimidade. E ele estava com os olhos abertos, e com os olhos abertos ele fala: Senhor, aqui quem fala contigo é o teu servo, a quem tu conheces, J.P. Colenda. Esse que está aí contigo agora, eu te peço que ele desça
agora para esse local, porque Ele ainda tem uma obra para realizar. Fala isso para Deus. Fala isso para o autor da vida. Sabe o que aconteceu? Diz ali João de Oliveira, depois do que tudo aconteceu, que naquela hora que ouviu-se a voz de JP nos céus, ele estava próximo de ver a luz da glória. E quando ele estava próximo de ver a luz da glória, ele ouviu uma voz: João, desce agora, porque meu servo JP acabou de pedir para você descer. E naquele mesmo momento, ele lá naquela cama ressuscitou. Os dois pegaram as mãos e se levantaram naquele quarto e começaram a falar em mistérios, e houve um mover do Espírito Santo naquela casa. Mas a igreja, precipitada a igreja não esperava o milagre. Já estavam todo mundo preparado para o velório, já tinha muitos chegando. Olha, que hora vai chegar o caixão, que hora vai chegar o corpo do nosso pastor, vamos preparar, vamos colocar o corpo aqui. Todo mundo discutindo como ia ser o velório. Daqui a pouco, sabe o que entra? Entra o missionário JP Colenda, com o morto andando, em meio à multidão que estava esperando para entrar o caixão. Estava entrando ali um ressuscitado vivo. A Assembleia de Deus nasceu com milagre de ressurreição. A Assembleia de Deus nasceu sim, com o cego enxergando, com o paralítico andando, com o mudo falando. E aí, sabe o que aconteceu um dia, quando eu tinha 14 anos, faltava 1 ano e meio para ele morrer, e ele profetizou até o dia da morte dele. E ele, quando o irmão pregava, naquela época, quando eles pregavam 2 horas, e era a Bíblia mesmo, hein? Sem repetir uma palavra, 2 horas de Bíblia sem repetição. E ele pregando lá em Porto Alegre, ele falou assim: olha, esse ano de 1984, que é hoje, o ano que vem, em 1985, tal dia, tal hora, o Senhor vai me recolher. E eu vim aqui para me despedir de vocês. E aí ele foi lá para casa, depois do culto, e o Talmidim Danilo chegou e perguntou: tio, só pode me falar uma coisa? Eu sei que eu sou menino, sou infantil, mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que o Senhor te respondeu e você estava com os olhos abertos? Como que foi aquilo? Fala para mim. Ele olhou para mim e falou assim: Danilo, meu sobrinho, é porque eu e ele somos um. Ele está em mim, eu estou nele. Quando eu falo, ele me vê. E quando ele está falando comigo, eu vejo ele. Ele está aqui agora. Eu estou vendo ele aqui. A Assembleia de Deus voltará a ser essa Assembleia de Deus de 1911. Quando nós confiarmos que os nossos pais, que edificaram nossos muros, que edificaram a nossa doutrina, ainda eles não estão mais aqui, mas o poder que operava neles ainda está aqui, a graça que estava neles ainda está aqui, e o batismo